O transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade é uma das condições clínicas mais frequentemente diagnosticadas em crianças e adolescentes. E mais recentemente, tem sido diagnosticada também com uma determinada frequência em adultos de várias idades. A característica fundamental dessa condição seria, como o nome está pretendendo dizer, a presença de prejuízos significativos no que se refere ao tempo de atenção que essa pessoa pode ter com relação a uma determinada tarefa, ao grau de impulsividade que ela possa ter e agitação e movimentação motora, no caso daqueles indivíduos com hiperatividade. O grande problema, a meu ver, é que embora você tenha critérios definidos universalmente, além de questionários para pais e professores, além de testes computadorizados ou não, que se propõem a diferenciar indivíduos com essa condição do resto da população, considerada típica ou normal, ainda assim eu acho que isso é um grande problema do ponto de vista do diagnóstico. As razões para isso são relativamente simples. Primeiro, você está lidando com características que têm um contínuo do que é mais severo, do que é menos comprometimento. Você depende frequentemente de informação de pessoas que obviamente têm um viés, seja ele um profissional, seja ele um parente, seja ele um pesquisador. E você fica, eventualmente, dependendo para o diagnóstico, quase que exclusivamente da opinião de um médico, em geral um neurologista ou psiquiatra, que teoricamente é um expert e tem condições para fazer um diagnóstico adequado. Uma das formas de você observar o quão complicado é o diagnóstico é você comparar a epidemiologia de vários países, mesmo de vários estados. E você tem enormes discrepâncias em locais onde essa condição é diagnosticada em cerca de 2% da população infantil, até outras pesquisas que mostram comprometimento em 20% ou mais. Ora, se você tem essa enorme variabilidade no diagnóstico de TDAH, me parece que uma das razões seguramente não é diferenças no ambiente ou nos países ou pelo tipo de linguagem que se usa. Eu acho que é pela dificuldade de você estabelecer um diagnóstico que ainda não tem, novamente, a meu ver, padrões muito adequados para a sua identificação. Admite-se hoje que o TDA tem 3 formas de apresentação. O quadro denominado de predominantemente desatento, o outro em que predomina a impulsividade e a hiperatividade, e finalmente o tipo mais comum, principalmente em meninos e homens, que é o tipo combinado, em que você tem a presença de todas essas características no mesmo indivíduo. O que denominamos hoje de TDAH, na verdade, pode ser encontrado na literatura pelo menos desde a década de 1930, com outras denominações. Já foi chamada de lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, recebeu uma série de nomes alternativos até que se chegasse à denominação atual. Se vocês observarem o gráfico que está na tela, vocês vão ver que há uma certa coincidência entre o surgimento do metilfenidato, droga psicoativa extremamente potente, que é, sem dúvida nenhuma, um dos medicamentos de primeira linha no tratamento do TDAH, há uma certa concordância entre a disseminação a respeito do conhecimento desse medicamento com o aumento significativo dos diagnósticos de TDAH. Óbvio que uma coisa só não justifica a outra, mas é de se notar que, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que essa droga foi sintetizada, o número de pessoas diagnosticadas com TDAH só vem aumentando progressivamente. Nós podemos supor que esses 3 elementos que fazem parte dessa condição, hiperatividade, desatenção e impulsividade,
não sejam características em que você tem um modelo chamado de discreto, em que ou os indivíduos são ou não são determinada coisa. Ou ele tem TDAH ou ele não tem TDAH. Talvez uma forma melhor de entender seria aceitar um modelo contínuo, no qual consideramos que essas características estão presentes de uma forma continuamente diferente. De tal forma que você tem a maior parte dos indivíduos, mais de 50%, que estão dentro daquilo que a gente poderia considerar mediano para esse tipo de característica. Você teria um grupo à direita, indivíduos excepcionalmente bem dotados dessas habilidades. E, por outro lado, os indivíduos à esquerda, em que você tem a presença dessas características num grau disfuncional, tamanho, que faça com que seja difícil para eles a vida escolar, a vida na família, a adaptação social e etc. Então, o que eu defendo muito, quando eu vejo famílias que vêm ao consultório com essa queixa, é supor e propor a eles que a gente não entre na discussão se aquela criança ou adolescente tem TDAH ou não tem. A discussão melhor, a meu ver, é ele tem essas características num grau incompatível com uma vida escolar normal, uma vida social normal ou não. Se sim, ele merece ser tratado. E aí a gente vai discutir o que há de melhor do ponto de vista de tratamento. A maior parte dos estudos mostra que, sem dúvida nenhuma, os melhores resultados você tem com a associação de algum medicamento, ao metilfenidato seguramente ainda é o mais utilizado, ao lado de procedimentos psicopedagógicos. A combinação dos dois parece que é que tem os melhores resultados. Eu gostaria de deixar bastante claro que eu não estou absolutamente advogando que TDAH ou sem H não exista. Mas ainda acho que é uma condição que é de difícil diagnóstico, tem sido supervalorizada. Isso leva a condutas terapêuticas inadequadas, a um eventual abuso de drogas psicoativas, quando isso não seria talvez necessário. Muita atenção deve ser dado ao diagnóstico dessa condição e eu volto a insistir. Me parece que o ponto mais importante é tentar identificar o quão disfuncional é esta condição. Um outro cuidado que você tem que tomar é que esta condição esteja presente pelo menos por 6 meses, para evitar a possibilidade de um diagnóstico inadequado frente a uma criança ou adolescente que está tendo uma reação psicológica em decorrência de algum problema pontual que esteja ocorrendo. E, obviamente, a outra coisa importante é você afastar outras condições médicas que podem simular essa condição. Então, na verdade, o diagnóstico não é tão claro, tão simples quanto parece, deve ser extremamente cuidadoso, porque a partir dele você vai propor um tratamento que pode durar ou perdurar por anos na vida desse indivíduo.